Em resumo, se os recobrimentos, como um todo, ou numa grande amostragem, são inferiores ao recobrimento normativo, é um vício. É um vício construtivo. Esse vício gerou um defeito? Não, não gerou um defeito porque não caiu placa de concreto na cabeça de ninguém. Então, não gerou um defeito. É um vício passível de ressarcimento, né? Um vício redibitório. É um vício oculto, porque não é visível, aparentemente, nem no início, ele só é visível quando já está avançado. Então, é um vício redibitório, passível de redibição, ou seja, de ressarcimento, de questionamento e ressarcimento pelos custos de correção. Caso, né, se comprove que os recobrimentos não atendem à norma. Tá? Mas um recobrimento não atendeu a maioria deles. Aí é o bom senso. Se a maioria está atendendo à norma, e mesmo assim a maioria dos elementos apresentou corrosão, então o item recobrimento ele perdeu a significância. Porque se só tivesse o dano de corrosão, aonde o recobrimento fosse inferior ao normativo, no caso na época era 2 centímetros, tá? Se eu tivesse a manifestação patológica, corrosão, apenas aonde o recobrimento fosse inferior ao normativo, aí seria taxativo e clássico, né, que o dano se deu por conta do vício, e o vício era oculto, então demanda a redimição. É culpa exclusiva da construtora? Não sei, só se ficar demonstrado que o dano só ocorre onde houve um vício. E se esse dano ocorreu onde o recobrimento era o dobro da norma? Sabemos, cá para nós, que numa obra qualquer, feita pela NASA, né, o recobrimento em algum ponto vai ser inferior ao normativo, assim como em outros será maior. Por quê? Porque quem faz é o ser humano. Isso aqui ainda não é impressão 3D, isso aqui é feito com mão de peão, né? Ainda mais há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Mas então, se o dano acontece mesmo aonde há recobrimento de 3, 4 centímetros, está comprovado que a causa principal não é o vício oculto, porque se deu aonde tinha vício e aonde não tinha vício. Então, isso atenua a responsabilidade objetiva naquele item do Código de Defesa do Consumidor quando for demonstrado que o defeito não existe. Ele é isento da culpa objetiva quando ele demonstra que a culpa não existe. Tá? Mas existe parcialmente. Então, há que ter uma justiça salomônica. Ele há que, talvez, responder parcialmente naquilo que lhe caiba. E o condomínio não fez manutenção. Né? Então, o condomínio também tem sua culpa. Né, por negligência, por não implementar o que mandam as normas e a lei, que é o manual de manutenção. Tinha manual? Não tinha, mas eu sou obrigado a fazer manutenção de qualquer jeito, mesmo que não haja manual, porque eu posso, para compor o meu manual, seguir a orientação de fornecedores. Né? Então, aí tem um caso, né, real, como diversos N outros também se dão, e as interpretações que podem ser feitas são essas. Como é que a gente define tem uma visão consistente sobre isso? É um pouco dessa forma. Aí é que entra a necessidade de uma boa avaliação, de um bom laudo, de uma boa perícia, né, em que vai se buscar todas essas questões, todas as exigências de norma, tanto de manutenção quanto de execução, verificar em campo, por ensaios, por medições, por avaliações, o que se deu efetivamente, caracterizar o tipo de anomalia e as causas naturais que possam ter levado a isso, né, verificar se isso é esperado naquele microclima, naquela situação, né, se o entorno, outras edificações, são acometidas do mesmo mal, do mesmo dano. Tudo isso tem que ser ponderado e tem que ser colocado tecnicamente no laudo. Mas cabe à parte técnica buscar todas essas informações e tentar entender o porquê de forma não opinativa, mas de forma demonstrável, o que se deu nessa situação. Obviamente, é um conjunto de tudo, nada é uma coisa só. Agora, o que é mais preponderante? O que mais contribui? Qual é a mecânica desse processo que mais contribuiu para essa situação? Né? Esse é o objetivo. E, obviamente, identificado o vício, né, e o dano, não o defeito, porque nesse caso não há um defeito. Poderia haver um defeito, poderia. Né? Quando há um defeito, a gente aciona não só pela questão da reparação dos vícios, pelo custo de reparação, como também pelos danos morais e materiais, que é o patrimônio. São 2 níveis de reparação. Quando é somente o vício sem o defeito, só se pode requerer a reparação do defeito, é o vício redibitório, isso conforme o Código de Defesa do Consumidor, conforme o Código Civil, né? No capítulo 4º, se não me engano, dos vícios. Okay? Então, isso aqui é um apanhado que a gente vai se deparar em N situações para conceber a história, né, do que se deu nessa situação.